Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. São as leituras divulgadas nas celebrações eucarísticas e também celebrações da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana. As leituras que são a palavra de Deus, quando Deus nos fala, já que a Bíblia Sagrada é inspiração divina. O Espírito Santo foi quem inspirou os escritores sagrados. Liturgia de 31 de janeiro de 2021, quarto domingo do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. E temos no rito da celebração o creio. Primeiro temos o glória, depois o creio, a quarta semana do saltério. São as orientações para os celebrantes. Antífona da entrada: salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Salmo 105, versículo 47. Oração do dia. Rezemos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, nosso Senhor, nosso Deus, onipotente, misericordioso, concedei-nos adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro de Deuteronômio. Livro do Deuteronômio. Capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Moisés falou ao povo, dizendo: o Senhor, teu Deus, fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: está bem o que disseram. Farei surgir para eles, no meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras e ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 95, versículos do 1º ao 2º, do 6º ao 9º, refrão 8º. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Repitamos: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria. Celebremos, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, naquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Repitamos: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 32 ao 35. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar o Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor sem outras preocupações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa. A luz despontou para aqueles que jaziam nas sombras da morte. Marcos capítulo 4, versículo 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Depois de aclamar a palavra de Deus, vamos anunciar qual é o livro. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos ouvir a palavra. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada do líder da Comunidade Católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada, sai dele. Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Com este imperativo, Jesus liberta um homem habitado por um espírito impuro, causando a admiração de todos os presentes na sinagoga de Cafarnaum, pois até os espíritos impuros lhe obedecem. Um dos atributos mais preciosos de Jesus Cristo é a sua missão libertadora. Alguns excessos cometidos por partidários de teologias que enfatizam a libertação social, política e econômica, de modo algum, nos devem indispor com a libertação humana mais necessária do que nunca. A libertação humana mais necessária do que nunca. De fato, o Evangelho liberta. O apóstolo São Paulo não se cansa de lembrar: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Em uma sociedade onde eram numerosos os escravos e até conhecidos filósofos
justificavam teoricamente o estatuto da escravidão, a pregação do evangelho constituía absoluta novidade. Mas Jesus não se prende aos aspectos sociais e econômicos, ele vai além. Ele sabe muito que sua missão inclui a libertação espiritual. Libertação espiritual. Libertação espiritual. É preciso enfatizar, meus amigos, meus irmãos. Seu sermão programático, que está em Lucas capítulo 4, versículos de 18 e seguintes, inclui a libertação dos presos e a liberdade dos oprimidos. A liberdade aos oprimidos. E não há pior opressão do que a escravidão do pecado. Macário, o Grande, que viveu entre 300 e 390 depois de Cristo, nos fala dessa terrível escravidão, a alma que caiu sob a servidão e a autoridade da treva das paixões do pecado, é oprimida pela febre da lei do pecado. Ela é imobilizada e inibida em relação às obras da vida, às virtudes perfeitas do Espírito Santo, pois é incapaz de cumpri-las de maneira irrepreensível, mas nada impede de gritar para o único médico, clamar por seu socorro, nem esperar pela salvação. Deus só espera dos homens esta ocasião, pois o poder de fortalecer a alma, curá-la da febre do pecado e arrancá-la da tirania e da influência das paixões, este poder pertence a Deus e somente a Ele está reservado. É Ele quem irá pô-lo em jogo prontamente, como está escrito. Ele fará justiça àqueles que clamam por Ele, dia e noite. Repitamos, Ele fará justiça àqueles que clamam por Ele dia e noite. Lucas 18, versículo 7. O próprio Senhor quer ser assim, curado, amado, acreditado e atraído pelo amor da alma para vir habitar, reger e governar todo o seu pensamento e conduzi-la por inteiro para a vontade de Deus. O mesmo Cristo, libertador, que expulsava os demônios nas sinagogas da Palestina, permanece vivo entre nós para reconduzir à liberdade plena todo aquele que invocar o seu nome. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Salmo 107, versículo 13. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, é um padre da Congregação do Santíssimo Redentor. Sua bênção, padre Evaldo. E eu quero mais uma vez dizer que Jesus deu uma determinação, passou uma determinação para todos nós. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Por isso eu digo, usem livremente o que está em meus endereços eletrônicos para a evangelização. 31 de janeiro é dia de São João Bosco. João Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815, numa família católica de humildes camponeses em Castelnuovo d'Asti. Castelnuovo d'Asti, norte da Itália, perto de Turim. Órfão de pai, aos 2 anos de idade, cresceu cercado do carinho da mãe, Margarida. A mãe também é conhecida, Margarida, e amparo dos irmãos. Recebeu uma sólida formação humana e religiosa, mas a instrução básica ficou prejudicada, pois a família precisava de sua ajuda na lida do campo. Aos 9 anos, teve um sonho que marcou sua vida. Nossa Senhora o conduzia junto a um grupo de rapazes desordeiros que o destratava. João queria reagir, mas a Senhora lhe disse, não com pancadas, e sim com amor. Torna-te forte, humilde e robusto, e a seu tempo tudo compreenderás. Nesta ocasião, decidiu dedicar sua vida a Cristo
e a mãe Maria quis se tornar padre. Com sacrifício, ajudado pelos vizinhos e orientado pela família, entrou no seminário de Chieri, daquela diocese. Inteligente e dedicado, João Bosco trabalhou como aprendiz de alfaiate, ferreiro, garçom, tipógrafo, e assim pôde se ordenar sacerdote em 1841. Em meio à Revolução Industrial, aconselhado pelo seu diretor espiritual, Padre Cafasso, desistiu de ser missionário na Índia. Ficou em Turim, dando início ao seu apostolado da educação de crianças e jovens carentes. Este produto da era da industrialização se tornou a matéria-prima de sua obra e vida. Neste mesmo ano, criou o Oratório de Dom Bosco, onde os jovens recebiam instrução, formação religiosa, alimentação, tendo apoio e acompanhamento até a colocação em um emprego digno. Depois sentiu necessidade de recolher os meninos em internatos e escola. Em seguida, implantou em toda a obra as escolas profissionais, com as oficinas de alfaiate, encadernação, marcenaria, tipografia e mecânica, respostas às necessidades da época. Para mestres das oficinas, inventou um novo tipo de religioso, o coadjutor salesiano. Em 1859, ele reuniu esse primeiro grupo de jovens educadores no oratório, fundando a Congregação dos Salesianos. Nos anos seguintes, Dom Bosco criou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e os Cooperadores Salesianos. Construiu em Turim a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora e fundou 60 casas salesianas em 6 países. Abriu as missões na América Latina. Publicou as leituras católicas para o povo mais simples. Morreu no dia 31 de janeiro de 1888. Foi beatificado em 1929 e canonizado por Pio XI em 1934. São João Bosco foi proclamado modelo por excelência para sacerdotes e educadores. Ecumênico, era amigo de todos os povos, estimado em todas as religiões, amado por pobres e ricos. Escreveu: reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. E se fez ele próprio o exemplo perfeito desta máxima. Reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. Reflexão. Dom Bosco agia rápido, acompanhou a ação do seu tempo e viveu o modo de educar que passou à humanidade como referência de ensino, chamando-o de sistema preventivo de formação. Não se esqueceu do seu sonho de menino, mas, sobretudo, compreendeu a missão que investiu Nossa Senhora. Quando lhe recordavam tudo o que fizera, respondia com um sorriso sereno: eu não fiz nada, foi Nossa Senhora quem tudo fez. Oração. São João Bosco, pai e mestre dos jovens, que tanto trabalhaste por eles, particularmente pelos mais pobres e marginalizados, a fim de que se tornassem honestos cidadãos e bons cristãos. Desperta em nós o amor à nossa juventude, o cuidado pelos nossos filhos e filhas, a dedicação às crianças, adolescentes e jovens abandonados, o esforço por conduzi-los a Jesus por meio de uma eficiente catequese feita no acolhimento e no amor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E do aramaico, Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, hein? Esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados, pratique as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Amor, caridade.